E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática com Python. Especificamente a gente vai falar sobre Gaussian, distribuição de Gauss ou distribuição normal, também é chamado. Em alguns contextos históricos pode ser distribuição de Laplace e tal, porque normalmente não é que foi criada pelo Gauss em si, pelo o Gauss matemático famoso, né? E basicamente como que funciona? É uma análise estatística de dados que podem ser relacionados a uma população específica, inferências relacionadas a questões quantitativas na biologia, na área da física e inteligência artificial em várias áreas. Essa forma de estatística ela é usada, né? Em várias áreas diferentes. Então, como que ela se dá? Ela se dá por essa função f de x. X são seus dados, esse x aqui dentro de parênteses. E aqui também, esses são os seus dados, uma parte importante que você tem que lembrar. E a gente vai dar aqui, para analisar essa distribuição, a gente vai ter a distribuição de todos os seus dados. Então, esse x não é um valor único, é uma lista de valores relacionados à sua distribuição. Né? Então, pode ser dados bancários, pode ser dados relacionados a questões epigenéticas de um grupo de micróbios, por exemplo, que você quer analisar. Pode ser relacionado a partículas dentro de um contexto de um sistema físico, né? E você quer analisar a distribuição desse sistema. Então, esse x é uma lista de coisas. E a gente vai ter que a raiz quadrada de 2 por π vezes esse s, que é a nossa variação no nosso sistema, que a gente vai ver com detalhes. A gente vai pegar o exponencial, vai ser basicamente onde pode ser visto como uma integral, né, uma soma de todo o nosso sistema, de todas as nossas variáveis, nossos dados, né? Sejam eles na parte biológica, física, não importa. Aqui é a média desses dados. A gente pega isso ao quadrado e pega 2 vezes a, a variação do sistema, né? Então esses valores são importantes. O x, que é os dados, esse 1000, essa letra aqui, que é a média do nosso sistema, e aqui a variação. Então a gente pega toda essa equação aqui, você pega normalmente variáveis randômicas desse sistema e você vai tentar ver a distribuição desses dados e analisar isso quantitativamente, né? Então tem várias aplicações da robótica, saber localização de robôs, esse tipo de coisa. Inteligência artificial é muito usado para probabilidade nesse contexto, tipo, muito usado. Uma coisa, tipo, normalmente na questão de probabilidade em A, uma das primeiras coisas que você aprende nos cursos é sobre a distribuição de Gauss, né? Estatística em geral, para vários tipos de sistemas. Eu vou falar aqui, por exemplo, aplicações de análise de dados na biologia e na física de partículas, né? No contexto da física computacional, né? Você quer ter o grupo de partículas no sistema, você quer analisar isso. Que se vai dar, nesse caso, no contexto de uma amplitude de onda, né? Você quer analisar as partículas em geral. E aqui é um exemplo do Interactive Mathematics. Tem vários exemplos desse tipo de coisa. Tem a distribuição de Poisson, que a gente vai ver outro vídeo também. E é chamada de probabilidade de uma distribuição normal, né? Que é o mesmo nome. Chama tanto de Gaussian quanto distribuição normal. E aqui é uma explicação prática, né? Então eu vou dar um zoom. Então a gente tem aqui o 1000, que é aquele valor que é a média. A gente pode mover isso daqui, né? A média dos valores. Em que lugar ela vai estar no nosso gráfico, nos nossos dados, né? Aqui a gente vai ter 2x, né? Dois valores, né? Que vai ser aqui nosso grupo de dados 1 e 2, menos a média dividido pela variação, né? E aqui está plotado isso. Se eu pegar aqui esse sigma, a gente vai ver que isso daqui vai ser a variação do meu sistema, né? Acho que nem variação é o nome correto, é deviação padrão, né? Talvez em português
variação não seja a melhor palavra para explicar isso, né? Mas dá pra ver que se eu aumento o sigma, eu tenho uma distribuição diferente. Normalmente o shape é assim, mais ou menos. E é basicamente isso. Esse é o conceito geral. O X você pode ver que não muda, mas eu acho que eu posso mudar aqui. Se eu pôr o número de dados desde o 1, por exemplo, até 9, você vai ver que o shape desse negócio muda. E aqui, as deviações padrões, você pode ver que são essas linhas vermelhas, né? Que tem equações específicas para identificar isso. Mas fica mais simples explicar dessa forma por enquanto, né? Enfim, é basicamente isso. Tem esse slide do professor Dr. Klaus Heigers, e o tutorial do Sebastian Nubert, da Universidade de Heidelberg, que é sobre distribuição de probabilidade, né? No método em estatísticos em física. E tem aqui uma parte que eu achei bem legal, que é de explicação, né? Que eu achei duas partes, essa e essa. Tem um teorema relacionado a esse tipo de estatística, que é o teorema do limite central. Então, quando variáveis randômicas independentes são adicionadas, então você tem um grupo de dados e você plota eles de uma forma randômica, você vai ter a tendência que sempre essa distribuição, não importa o que seja, pode ser relacionada a dados de biologia, dados astronômicos, dados relacionados à física de partículas, não importa, eles sempre vão ter uma chamada curva de Bell, né? Que vai ser a curva normal, por isso chama de distribuição normal também. Então, é basicamente um padrão que é encontrado em coisas randômicas no contexto de distribuições de probabilidade, né? Você quer analisar a probabilidade de um sistema e a gente vai ter essa tendência, né? Aí, por exemplo, aqui considere aqui um número randômico de n variáveis, né? Ao infinito e além, e você tem a soma desses parâmetros, da média desses parâmetros e da variação desses parâmetros. E você quer, nesse reino, tentar descobrir, usando a equação de Gauss, como analisar essa distribuição. E você pode ver que aqui no experimento, no exemplo deles, inicialmente fica assim, né, a distribuição, e com o tempo ela vai ficando assim, né, que é praticamente uma distribuição gaussiana, né, de Gauss. Então esse é o shape do que a gente chama de distribuição normal. A gente já viu vídeos anteriores disso, mas aqui a gente está falando com mais detalhes. No contexto de física de partículas, né? Aí também tem essa parte aqui, que é importante nesse contexto, né? De você analisar no contexto de uma elipse esse sistema, né? Que são os seus dados. E você quer analisar essa distribuição. Então é basicamente isso, né? Aqui é uma forma visual aí de tentar entender o que está acontecendo dentro desse sistema, né? Dentro dessa forma estatística de probabilidade. Então é basicamente isso. Então foque nisso, né? O teorema do central, né? Teorema do limite central tem a ver com distribuições de probabilidade serem desse espectro, usando a distribuição de Gauss. E aqui a gente tem o código com um exemplo do SciPy. Então a gente está importando aqui o SciPy. Aqui usando o Fourier Transform também. E a gente tem aqui o nosso sinal, que vai ser meio que sintético, né? Usando o Gaussian. Então é uma coisa que a gente vai usar nos nossos dados, né? A gente vai plotar isso primeiramente. E aqui vai ser a Fourier Transform disso.
Vamos executar isso. A gente tem aqui também, usando o namespace, né, o que vai ser chamado de frequência. Só temos, isso mesmo. Então aqui vai ser a curva de Bell na prática, né? Nesses dados que são sintéticos, não tô usando dados reais na prática, né? Mas basicamente você plota isso, que é essa parte aqui, e aqui é uma transformação, uma frequência relacionada a essa curva que foi gerada aqui. Então você tem esse sinal na forma da probabilidade de Gauss, e você está usando o Fourier Transform, que a gente pode ver em outro vídeo, que é uma forma de você transformar esse sinal deixar de uma forma mais diferente, nesse caso em uma frequência, né? Então é basicamente chamada de Gaussian Window, né? Nesse contexto, né? Então é uma aplicação do que a gente tem como uma distribuição de Gauss, só que aplicando o Fourier Transform para ela e plotando essa análise, né? Lembrando que o Fourier Transform tem esse contexto de transformar um sinal em algo que você consegue trabalhar, que é muito usado em computação também. Então, no geral, tem várias aplicações na prática para distribuições normais, né? Em física, biologia computacional e outros assuntos, inteligência artificial também. E essa é uma forma de você analisar no contexto desse tipo de input, né? Você transformar aqui essa distribuição em algo que você consegue usar. Então era isso. Até o próximo vídeo. O código está na descrição. Então até mais.